Olá! Na aula 3, você viu que variáveis podem armazenar vários tipos de dados primitivos. Entretanto, elas não se limitam apenas a isso. Variáveis também podem armazenar estruturas de dados e funções. Nesta aula, nós iremos começar a estudar sobre uma das estruturas de dados do JavaScript, os arrays. Imagine que você ficou responsável por realizar um sorteio de um brinde entre os alunos da sua turma e resolveu automatizar isso construindo um programa. Primeiramente, você precisará armazenar os nomes de todos os alunos para poder sortear um deles. Pause o vídeo um minuto e pense como você poderia armazenar esses nomes apenas com os conhecimentos adquiridos até esse momento do curso. Conseguiu pensar em algo? Deixe sua solução aqui nos comentários. Bem, na vida real, como você faria isso? Escreveria uma lista com o nome de pessoa, certo? Bem, para isso, usamos os arrays no JavaScript. Um array nada mais é do que uma lista de dados. Para criar uma array, utilizamos os conchetes, e dentro deles podemos armazenar todos os tipos de dados, inclusive outros arrays. Para acessar um item específico do array, utilizamos o índice, ou seja, a posição dele. Mas lembre-se, no JavaScript, os índices não começam do 1, e sim no 0. Por exemplo, João é o primeiro nome do array, certo? Então a posição dele é a 0. Já Maria é o nome no índice 1. E por aí vai. A gente acessa um item da seguinte forma. Primeiro, digita-se o nome da variável, que é um array, e logo em seguida, entre colchetes, o índice do item que você está procurando. A gente também pode alterar os dados numa posição específica de um array desta forma. Queremos alterar o terceiro nome de um array de pessoas. O código ficaria assim. Isso também serve para adicionar um dado numa posição específica do array. Por exemplo, pegamos o array pessoas e adicionamos no índice 5 a palavra Lucas. Agora, o sexto item do array é o nome Lucas, mesmo que a quinta posição esteja vazia. Os arrays possuem propriedades e métodos. Essas propriedades são chamadas características do array. E os métodos são ações que a gente está executando no array. Por exemplo, todo array possui um tamanho, que é a quantidade de itens que ele tem. Para descobrir esse tamanho, a gente pode acessar o valor da propriedade length. Para acessar uma propriedade ou método, a gente utiliza o ponto. Nesse caso, vamos usar o .length para retornar o tamanho da array pessoas. Agora imagine que você quer adicionar um novo nome no array, mas não quer especificar uma posição, apenas adicionar um novo nome no final. Para fazer isso, você usa o método push, dizendo para ele qual é o item que você quer adicionar no final do array. Ficaria assim. Note que os métodos são um pouco diferentes das propriedades. Como um método é uma função, você precisa chamá-lo com os parênteses. Basicamente, a fórmula é, para a propriedade, digita-se o nome do array, ponto, e a propriedade. Para o método, digita-se o nome do array, ponto, método e os parênteses, e o valor. Lembrando que nem todo método vai precisar que a gente passe um valor. Então aqui vai um resumo de alguns métodos do array. Lembrando que a maioria dos métodos de array não altera o array original, mas sim retorna um novo array. Push. Como eu já havia mencionado, o método push serve para adicionar um elemento no final do array e te retorna um novo comprimento de array depois do novo elemento adicionado. Ele modifica o array original assim. Pop. Já o método pop vai remover o último elemento do array e te retornar esses elementos que foi removido assim. Shift. O método shift remove o primeiro elemento do array e retorna esse elemento assim. Unshift. Já o método unshift
serve para adicionar um elemento no início do array e te retorna um novo comprimento do array, assim. Concat. O método concat é utilizado para juntar dois arrays. Ele não modifica o array original, ele retorna um novo array, que é a função dos dois arrays originais, assim. Join. O método join é utilizado para juntar todos os itens de um array numa string, com um separador específico. Ele também não altera o array original, só te retorna uma nova string. Index of. O método index of retorna o índice da primeira ocorrência de um elemento no array. Se o elemento não estiver no array, o método retorna -1. Last index of. Faz a mesma coisa que o index of, só que, enquanto o index of começa a procura do índice 0, o last index of começa a procurar do último item, ou seja, de trás para frente. Includes. O método includes diz se um elemento está no array. Slice. O método slice te retorna um pedaço do array relativo aos índices que você passou para ele. Splice. O método splice serve para adicionar e remover coisas do array. Para entender melhor a funcionalidade dele, você pode usar a seguinte sentença: a partir do índice x, remova y elementos e adicione z, sendo x, y e z os parâmetros que você passa para ele. Assim, você pode ler como: a partir do índice 0, remova 2 elementos e adicione olá. Fill. O método fill serve para preencher um array com alguma coisa. Você pode ler como: preencha o array com 3, do índice 1 até o índice 5. Lembrando que é até chegar no índice 5, ou seja, o índice 5 não vai receber o 3. Os índices de início e fim também não são obrigatórios. Se você não passar nenhum, ele vai preencher o array todo. Se não passar o de início, ele vai entender como 0. E se não passar o fim, ele vai entender que vai até o último item. O flat. O flat serve para você achatar arrays. Por exemplo, se você tem um array com 2 arrays dentro, se você usa esse método, ficaria apenas um array, com todos os itens dos arrays que estão dentro. Filter. O método filter, como o próprio nome diz, serve para filtrar um array. A gente precisa passar uma função para o método que vai fazer a comparação entre os itens. É claro que esse código pode ser reduzido em uma única linha, mas para resumir, você deve passar uma função para o método filter, que poderá receber até 3 parâmetros. O primeiro é sempre o valor que você está verificando. O segundo é o índice daquele valor. E o terceiro é o próprio array. Nesse caso, estamos usando apenas o primeiro, que é o valor. Essa função deverá retornar sempre verdadeiro ou falso. Sempre que ela retorna verdadeiro para o item que está sendo comparado, ela irá incluir aquele item no array filtrado. Caso contrário, o item não será incluído. Um exemplo de como fica esse código escrito de uma forma mais resumida. Lembrando que os parâmetros index e array poderiam e deveriam ser omitidos, já que não estão sendo usados. Sum e every. Os métodos sum e every também são métodos que esperam receber uma função de verificação. O sum irá retornar true se pelo menos um item do array atender à condição, e o every irá retornar true se todos os itens do array atenderem à condição. Sort. O método sort serve para ordenar o array. É um método que modifica o array original e recebe uma função que recebe 2 itens e faz uma comparação entre eles. Por exemplo, para ordenar os itens de ordem crescente, usamos essa fórmula: find e findIndex. Os métodos find e findIndex servem para buscar um item em um array. Da mesma forma do filter, você deve passar uma função que irá fazer a verificação em cada item do array.
e o método irá retornar o primeiro item cujo retorno da função for true. Caso nenhum item satisfaça a condição, ele irá retornar -1. A diferença entre eles dois é que, quando o find encontra o item que satisfaça a condição, ele retorna o próprio item, enquanto o findIndex retorna o índice daquele item no array. Map e ForEach. Os métodos map e ForEach servem para percorrer o array. A diferença entre os dois é que o map sempre irá retornar um novo array, com o retorno da função para cada elemento do array, enquanto o ForEach apenas executa a função. Reverse. O método reverse, como o próprio nome sugere, serve para inverter um array, mas cuidado, ele altera o array original. Reduce e ReduceWrite. Por fim, os métodos reduce e ReduceWrite são alguns dos métodos mais versáteis e úteis. Eles servem basicamente para fazer transformações, podemos dizer assim. Eu pego um array e posso transformá-lo em outra coisa a partir de seus itens. Por exemplo, para obter a soma de todos os números do array, usamos essa fórmula. Ou para obter um objeto a partir dos itens do array. A diferença entre os dois é que o reduce começa a iterar a partir do primeiro item e o ReduceWrite do último item. Com isso, chegamos ao fim desta aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou enviar uma mensagem no grupo do curso. Até a próxima aula!